Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara e sejam muito bem-vindos à nossa microaula de metodologia. Essa microaula de metodologia eu preparei especialmente para dar uma visão geral do curso para vocês, dar um panorama geral do curso para vocês. E é por isso que ela está aqui no módulo 1. Então, antes de você fazer a videoaula prática 1, a videoaula de bônus 1, é muito importante que você assista esse pequeno vídeo, porque é um pequeno vídeo, não vai dar acho que nem os 10 minutos, tá? Em que eu vou mostrar para vocês como que está estruturado o nosso curso. Isso é muito importante, tá? É muito importante que você assista essa microaula, porque ela vai te dar mais segurança. Você vai poder ver meio que exatamente. Você vai poder ver o que você vai fazer ao longo das 8 semanas do nosso curso. Você vai poder ver como ele realmente é um material bem estruturado, bem organizado, tá? Então, assiste essa videoaula, né? Assiste também o vídeo anterior, que é sobre comprometimento e dedicação, que assistindo esses dois vídeos você vai estar super preparado para começar de fato a fazer as videoaulas práticas e as videoaulas de bônus. Bom, mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre como que funciona a metodologia do nosso curso, como que a gente vai trabalhar ao longo dessas nossas 8 semanas. Então, você pode ver aqui, que aqui diz 8 semanas, né, que é a duração do nosso curso. E aí o que acontece? Ao longo dessas 8 semanas, você vai ter um aprendizado constante de vocabulário, tá? Você vai estar sempre aprendendo muitas palavras. E a gente vai fazer isso através dessa ferramenta aqui, que é o Anki, tá? Eu não vou falar aqui o que é o Anki, como funciona o Anki, tudo isso está na nossa aula de bônus desse módulo 1. Mas o que você tem que entender é o seguinte: ao longo das 8 semanas, tá vendo aqui, ó, 8 semanas, e ao longo dessas 8 semanas você vai estar sempre aprendendo através do Anki, através das nossas técnicas, através de tudo que a gente faz. Você vai estar sempre aprendendo muitas palavras, tá? Nunca palavra solta. Eu não vou dar uma lista de palavras para vocês. É sempre dentro de um texto, dentro de uma frase. Mas você vai estar sempre aprendendo palavras. Por quê? Porque o vocabulário é provavelmente a parte mais importante de aprender um idioma. Eu não sei se você já viu, mas quando você tem um estudante que ele sabe muitas palavras, ele tem um vocabulário muito grande e a gramática dele é mais ou menos, ele quase sempre, ou quase sempre não, ele sempre se sai melhor do que um estudante que sabe muita gramática, mas tem um vocabulário limitado, tá? Porque você precisa de vocabulário para entender o inglês, para falar o inglês, você precisa conhecer mais que a gramática, as palavras. Então, às vezes você tem aquele cara que sabe um monte de palavra, mas não sabe muita gramática, mas mesmo assim ele entende o que as pessoas falam, ele consegue falar um pouco, tá? E aí você tem por outro lado aquele cara que o cara sabe tudo de gramática, mas ele não sabe muita palavra, o vocabulário dele é muito limitado. E daí ele não consegue se expressar, não consegue entender, etc. Então é por isso que a base do nosso curso é o aprendizado constante de vocabulário. Toda semana, praticamente todo dia, você vai estar aprendendo vocabulário e você vai aprender a aprender vocabulário. Eu vou te ensinar várias técnicas ao longo das 8 semanas que vão fazer com que você consiga adquirir vocabulário numa velocidade bem grande e consiga não esquecer, aprender essas palavras e não esquecer essas palavras, tá? Então essa é a base do nosso curso. Então, a gente vai estar aprendendo vocabulário sempre, tá? E aí a gente vai ter em cima disso uma outra camada, o que eu chamo de aprendizado através da leitura e compreensão oral, que é o quê? Que são as nossas videoaulas práticas. As nossas videoaulas práticas, tá? A gente sempre vai trabalhar texto e áudio. Então, toda videoaula prática tem um texto acompanhado de áudio. E aí você tem ao longo das 8 semanas aqui videoaula prática 1, videoaula prática 2, 3 até a 8ª videoaula prática, tá? Essas videoaulas práticas você vai estar lendo, né? Na videoaula você vai fazer o quê? Você vai estudar um texto que tem um áudio, mas você vai estudar aquele texto, né? Você vai assistir igual a videoaula que você assistiu, né, durante a semana do inglês. Você vai estudar aquele texto, eu vou explicar para vocês as palavras, as partes mais complicadas, algumas estruturas gramaticais, e você vai terminar aquela videoaula com um texto que você entende parcialmente, um áudio que você entende parcialmente, e você, ao longo da semana, né, eu vou passar algumas atividades que você vai usar para treinar esse texto e esse áudio. Então, você pode ver que o nosso curso é em camadas, né? Você vai estar sempre aprendendo vocabulário, né? E em cima desse aprendizado de vocabulário, você vai estar estudando textos e áudios, isso é muito importante, tá? E isso tudo vai fazendo aos poucos o inglês entrar na sua cabeça. Uma coisa interessante também é o seguinte: esse aprendizado de vocabulário, ele está diretamente ligado com os textos e com o áudio. Então, eu vou te ensinar palavras, vou te ensinar muitas frases que vão ajudar você a entender os textos e o áudio. Então, uma coisa segura a outra, como se a gente estivesse construindo uma casa, entendeu? A gente faz a fundação, coloca os tijolinhos e vai indo
assim por diante, tá? E aí, em cima disso, tá? Porque isso aqui vai te dar muito inglês, você vai aprender muito inglês com isso aqui. Em cima disso, a gente tem a outra parte, que é o conhecimento, que é como estudar da maneira certa. E isso vem da onde? Vem das nossas videoaulas de bônus. Então, você pode ver aqui, videoaula de bônus 1, videoaula de bônus 2, 3, 4, etc, até a videoaula de bônus 8. Então, em cima de todo esse aprendizado de inglês, tá? Você tem um aprendizado de como que eu estudo da maneira certa, o que é eficiente, o que não é eficiente, tá? Que são as videoaulas de bônus. Então, assim, você aprende muito inglês, mas para te orientar, para te guiar, para garantir que você não está indo para o caminho errado, que você não está estudando isso aqui, tudo que eu estou passando de uma maneira não efetiva, a gente tem esse conhecimento. Esse conhecimento também é muito bom. Eu sei que nessa segunda turma teve algumas pessoas que já sabiam um pouco. Tem gente que entrou sem saber nada de inglês. Essas pessoas vão aprender muito, né? Porque elas vão começar do zero e vão aprender muito inglês e vão aprender, claro, como estudar da maneira certa. Mas eu sei que teve algumas pessoas que já sabem um pouco, né? E para essas pessoas que já sabem um pouco, essa parte do conhecimento vai ser essencial. Elas vão aprender diversas técnicas, diversos métodos que vão fazer com que elas consigam estudar. Essas pessoas que já sabem um pouco, elas já vinham estudando de uma maneira. Com esse conhecimento, elas serão capazes de, né, ajustar a maneira, o modo como elas estudam e então obter mais rendimento, conseguir mais resultado, aprender 2, 3, 4 vezes mais rápido do que elas vinham fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, não sei, tá? Então, como você pode ver, como já falei algumas vezes, né, eu repito bastante, vocês vão ver que eu falo uma coisa, repito e falo de novo, mas é uma característica minha, mas eu acho que em termos de didática é bom, porque eu realmente fixo aquilo na cabeça de vocês, tá? Então, em cima de tudo isso, em cima desse aprendizado de vocabulário que a gente vai ter ao longo de todo o curso, tá? Em cima do nosso aprendizado com textos e áudio, tá? Em cima do nosso aprendizado de conhecimento, de como estudar da maneira certa, a gente vai ter, por fim, os nossos webinários semanais, tá? Que vai ser uma aula ao vivo que a gente tem toda semana. Essa semana a gente já vai ter a primeira, tá? E esses webinários, eles são muito legais, porque eles são uma aula para vocês tirarem as dúvidas. Então, você vai estudar tudo isso aqui e, claro, você vai ficar com dúvidas. Muita gente vai ter dúvida do inglês, vai ter dúvida sobre um verbo, sobre o uso de tal palavra, sobre a pronúncia daquela palavra, né? Outras pessoas vão ter dúvidas sobre conhecimento. Ah, Mário, como eu tive problema para instalar o Anki. Outra pessoa vai dizer, ah, Mário, eu estou fazendo desse jeito, mas eu acho que não está dando certo. Outra pessoa vai perguntar, será que tô fazendo certo, Mário? Então, vão surgir várias dúvidas, tá? Ao longo do seu estudo, e isso é normal. Sempre que a gente estuda uma coisa que a gente não sabe, a gente fica cheio de dúvida. E aí entra o nosso webinário, tá? No webinário, ou você vai no webinário e pergunta ao vivo durante o webinário, ou você, se você não puder comparecer no dia do webinário, você vai poder mandar suas dúvidas para mim por e-mail, tá? Eu vou tirar essas dúvidas no webinário e depois eu mando para você uma gravação do webinário para você assistir. Então, o webinário é muito legal, tá? Porque não só vocês têm um contato ao vivo comigo, mas como vocês podem tirar essas dúvidas que vão surgir ao longo dos estudos. Então, como eu disse, esse não é aquele curso online que o professor dá o material e pega o avião, vai viajar e os alunos têm que se virar sozinhos. Não, eu estou sempre aqui e eu vou me esforçar o máximo possível, tá? Para atender a todas as dúvidas de todo mundo. Então, é bem legal. Então, como vocês podem ver, é um curso muito estruturado, tá? A gente tem todo esse esqueminha, esse esquema, esse cronograma, esse diagrama, que garante que a gente tenha, que vocês tenham bons resultados. Então é isso aí, pessoal. Assiste, se você por acaso não assistiu o vídeo do comprometimento e dedicação, assiste, tá? Assiste essa microaula de metodologia e depois de assistir os 2 vídeos você pode então partir para a primeira aula prática e a primeira aula de bônus. Então é isso aí, pessoal. Até mais.